Olá, queridos jovens, a paz do Olá, queridos jovens, a paz do Senhor, que alegria! Olha, nós estamos agora na nossa quarta lição, não é isso? Quarta lição. Na quarta lição, já seguindo aqui com esse projeto para abençoar a juventude assembleiana, e não somente a juventude assembleiana, não é isso, Magno? Exatamente. É toda a juventude cristã, aquele que ama a palavra, aquele jovem que agora quer aprender mais e mais com a palavra de Deus, porque cada lição nós envolvemos tanto o contexto bíblico, histórico, filosófico, científico, para que o jovem cristão tenha força e capacidade de influenciar nesse mundo pecaminoso. Dê a sua saudação aí, Magno. Meus irmãos, a paz do Senhor, um prazer estar com vocês para mais uma vez aprendermos sobre a palavra de Deus. E hoje um tema muito especial da lição de jovens. Fique conosco e seja edificado. Isso, comigo, Daniel, nós três aqui formamos a EBD para os jovens, a Escola Bíblica para os Jovens. E eu quero louvar a Deus por você, pela sua vida, pela comunhão de estarmos aqui juntos, e nós vamos começar orando. Juventude, vamos lá, você pode nos acompanhar, ouvir a palavra, ser abençoado. Magno, orando a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos tua graça neste momento para estudarmos a tua palavra. Ser o nosso professor supremo, nos instrui, nos direciona e que o Senhor nos ajude a aplicar a tua palavra em nosso coração e no dia a dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ao tema geral da nossa lição e a verdade prática que nós temos aí. Vamos lá, irmão Magno. Uma firme decisão de não se contaminar. Isso é a nossa temática hoje, né? Uma Exatamente. firme decisão. Nós vamos explorar o texto bíblico. Juventude, vamos lá, ó. Começou, liga aí para um amigo seu, para aquela moça, para aquele rapaz, ó. Vamos participar. Hoje vai ser sobre a importância de não se contaminar com o mundo, com o pecado. Nós que temos compromisso com Deus. Vamos lá, Magno. Nós temos o nosso tema, que já foi citado aí, né? Sim. A nossa lição aqui, ela é diferente, né, dos jovens, mas nós temos aí o texto principal e nós temos o resumo da lição. Vamos lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1:8. Resumo da lição. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para conservar os valores da vida cristã. Muito bem. Aí nós temos nosso texto, né, o resumo da lição. Veja que ele está dizendo aqui a fidelidade a Deus implica em uma força de caráter, né? E conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, o caráter do jovem cristão, de servir a Deus, de andar em comunhão com Deus. Nós vamos à leitura do texto bíblico para nós começarmos a explorar aqui. Daniel capítulo 1, versículo 11 ao versículo 16. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre isso, uma decisão
firme de não se contaminar. Essa decisão, Magno, ela não foi imposta por um pastor, foi? Não. Ela foi imposta por um sacerdote? Também não. Tinha alguém ali na Babilônia, Daniel, não faça isso, Daniel, não faça isso. Não tinha. E por que ele tomou essa decisão? Porque eles tinham compromisso de servir a Deus e colocaram no seu coração o desejo e a vontade de não se contaminar. Tá vendo? Ou seja, vamos começar aqui, para início de conversa e diálogo, e também para refletir comigo, jovem, pensar comigo. Veja bem, a verdadeira vida cristã, ela não deve ser policiada. Ninguém pode viver a vida cristã sendo policiado. Ah, para mim não pecar tem que estar a mamãe do meu lado. Para não pecar tem que estar um jovem me policiando. Para eu não pecar, não. A Bíblia diz como purificará o jovem o seu caminho. Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, 11, não é isso? Ou seja, o jovem cristão, tem muito jovem hoje que quer que o pastor policie ele, quer que a outra pessoa fique investigando ele. Não, vida cristã é uma decisão sua. Jesus disse em Mateus 16, 24, cada um tome a sua cruz. Nem seu pai pode lhe obrigar, nem sua mãe, nem o pastor. Servir a Deus é uma decisão própria do interior e é uma firmeza de caráter. Não é isso? Veja que o nosso resumo, olha o resumo aí, o que diz? A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Então o jovem vai preservar o valor cristão onde ele estiver, porque ele tem fidelidade com Deus. E além dele ter fidelidade com Deus, ele vai ter firmeza de caráter. Exatamente. E quando nós falamos dessa firmeza de caráter, isso é muito importante eu pontuar isso aqui com vocês, quando a gente fala de firmeza de caráter, Magno, nós estamos falando de José. José, a Bíblia diz claramente, quando a gente lê do 39, a Bíblia diz que a esposa de Potifar botou nele. Sim. Fez toda a força, ele era bonito, ele era atraente. Mas José tinha fidelidade. Há muito jovem que quer ser boy. Quer ser boy, quer ser galã, quer ser... Na igreja ele quer ser visto como mais namorador. Falta de caráter. Falta de caráter. Diz alguma coisa. É verdade. E José, como um exemplo que já citamos no início, não tinha ninguém para policiar ele ali. Ele poderia se revoltar por estar sendo tratado como escravo e logo a mulher do seu chefe, né, investindo contra ele, ele veria uma oportunidade para usufruir, digamos assim, de alguns privilégios, mas ele fugiu da tentação, assim como os jovens que estavam na Babilônia. José, no Egito, optou por servir a Deus, vendo como a única escolha de um jovem que se diz crente, cristão, ou ele como um jovem de uma família que tinha princípios, né? Ele optou manter-se fiel a Deus. E o Daniel, que é jovem também, ele vai colocar aí na tela, Gênesis 39, verso 6. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Aí a Bíblia diz, e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ou seja, José tinha beleza. José não era um rapazinho velho só, porque tem rapaz que só é belo, só tem beleza, mas não tem perfil, não trabalha, não tem nada para oferecer. José tinha o que oferecer, José tinha beleza, José tinha trabalho, ainda que fosse um escravo, mas ele tinha potencial. Tinha. Mas veja bem, ele disse, eu não posso fazer isso contigo porque eu tenho compromisso com Deus. Ou seja, a fidelidade dele levou ele a expressar um verdadeiro caráter. Então, rapaz, bota para cá, Daniel. Para os jovens, filma aqui no meu rosto. Reflita comigo, jovem. Você não pode ser um jovem sem caráter. Eu peco porque eu sou bonito, eu não tenho culpa das mulheres darem em cima de mim. Não é assim que eles dizem? Como é que eles dizem aí? Eu sou irresistível. Irresistível. Onde eu chego, elas chegam junto e tal. Né? Então é o Dom Juan. Dom Juan, quem mais? Eles falam aí. O pegador, o Dom Juan, o bola da vez. Bambambão. Sem Deus e sem caráter, você não vai receber prosperidade do Senhor. O meu conselho aqui à juventude é, viva a sua fidelidade com
Com Deus. Com Deus. As demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Moça, eu também quero dizer para você, não confie na sua beleza, não confie no poder aquisitivo que seus pais possuem, confie na fidelidade para com Deus. Então a lição de hoje está maravilhosa, não é isso? Exatamente. Porque é mantendo essa fé, essa convicção onde você estiver, sem ter um tutor, sem ter alguém para policiar você. Um vigia. Um vigia, Às vezes a mãe manda a filha para a festa, tem que mandar um vigia. Um vigia. Rapaz, isso é muito fraco. A moça tem que ter o caráter dela, não é isso? O rapaz tem que ter o caráter dele, a sua decisão. Porque o teu compromisso e a tua fidelidade não é com a tua mãe apenas ou com o teu pai, é com o teu Deus. Daniel foi morar na Babilônia, era um jovem aí, como nós já falamos, entre 13, 14 até 18 anos, mas eram jovens. E José era um jovem também. E a menina na casa de Potifar, segundo Reis capítulo 5, era uma menina também. Pecaram? Não. Por que não pecaram? Porque tinham princípios e tinham firmeza naquilo que criam. Isso. Firmeza. E quem tem firmeza não se abala, quem tem firmeza não treme. Pode vir o que vier, as tentações, podem colocá-lo em situações constrangedoras, né? Digamos assim, em situações que parecem não ter saída. Mas para quem serve a Deus há uma saída. E a saída é servir ao Senhor, independente do que aconteça. Então, Magno, eles na Babilônia mudaram os nomes, mudaram a cultura, mudaram o ambiente, mudaram todo o sistema, mudaram o curso, mudaram toda a norma, mas mudou o coração deles? Não mudou. Por que não mudaram o coração? Porque eles eram fiéis a Deus. Pronto, então a questão é fidelidade. E outra coisa, Deus procura os fiéis. Deus não está procurando o jovem. Bota pra cá, meu filho, bota pra cá. Deus não está procurando o jovem bonito. Não. Deus não está atrás da mocinha bonita. Também não. Ele não está procurando se teu pai tem dinheiro, se tu é de família rica, se tu é branca, se tu é morena. Entende? Deus não está olhando para a cor. A Bíblia diz que Deus não faz acepção De pessoas. Deus procura quem é? Os verdadeiros. Verdadeiros adoradores. Deus procura os fiéis. Deus procura fiéis. Por que Deus honrou Daniel? Me diz, é porque ele tinha o melhor curso na Babilônia? Não. Ele tinha o melhor diploma da Babilônia? Não. Por que Deus honrou ele? É porque diante de tudo isso que ele tinha, o que ofereceram para ele, ele preferiu ser fiel a Deus, ser crente, manter os seus princípios, ser firme naquilo que ele cria, tendo a oportunidade, sim, de usufruir do que era lhe dado na Babilônia, mas sempre mantendo seu coração em Deus, não se iludindo com essas coisas. Para você, jovem, não se iluda e não fique se colocando de vítima. É porque eu sou jovem, meus hormônios, a minha situação, que mais aí, né? Todo mundo tem que me entender. Deus, ele te conhece. Ele sabe como te fez. E ele te deu capacidade para você fazer suas escolhas. É verdade. Você é quem decide. Agora, se você for fiel, Deus vai estar com você. Não confie na sua beleza, não confie no seu poder, não confie porque você é jovem. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, primeiro, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pronto, ok? Então, hoje essa lição está maravilhosa, porque nós vamos tratar sobre isso. Nós temos aí a entrevista com o autor da lição, e você pode conversar com ele, entrar no site dele, é uma pessoa amiga, e nós temos aí o livro também, que você pode adquirir. Mas vamos lá. Vamos começar pelo texto, o verso 5, é necessário ler o verso 5, vamos lá. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então vamos lá, vamos começar aqui, está aí na tela, o que era as finas iguarias. Do que realmente elas tratavam? Alguém pode pensar assim, seriam os alimentos nutritivos? Não. Seria, por exemplo, guloseimas especiais? Também não. O que seria as finas iguarias? Vocês sabiam que essa palavra ela foi tomada do persa para o hebraico? Então você tem a expressão hebraica patibag. Essa expressão hebraica patibag, ela quer dizer comidas finas ou as iguarias do rei. Na verdade, o que nós podemos analisar é que essa palavra, na sua originalidade, ela fala de apropriação, de concessão.
Ou seja, o que se pode compreender aqui é que esse alimento se tratava simplesmente era uma expressão que poderia ser aplicada, ser sustentado pelo rei. As finas iguarias era tão somente falar de ser sustentado pelo rei, era participar do menagé. Então, veja bem que aqui outros oficiais participavam desse alimento. Mas na essência, viu, jovem? Na essência, essa expressão finas iguarias apontava para isso, apropriação ou concessão, que na verdade aqui nada mais era do que ser sustentado pelo rei, pelo governo. E aí nós podemos analisar que na Bíblia não há nenhuma imposição moral por causa de comida. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só para me livrar de carne de porco, ou ele não morreu para me livrar de uma Coca-Cola. Viu, jovem? A comida ela não tem peso moral. Vocês entenderam? Ela não tem peso moral. Como também a bebida. Vocês podem observar que o vinho sem ter grande poder alcoólico, era parte da comida dos judeus. Fazia parte. E aí depois você pode ler, o jovem pode ler Provérbios 20 primeiro, capítulo 23, verso 20, verso 30 e 31. Vocês podem observar que na própria palavra de Deus já havia ordem de Deus para se ter cuidado contra o vinho. Ain é a palavra hebraica. Então veja que essa era a ordem de Deus. Por quê? Porque o vinho, com o seu poder alcoólico, ele ia trazer vergonha para o rei, ia trazer complicação, de modo que até mesmo Levítico 10, verso 9, Deus proibiu os sacerdotes ingerirem bebidas alcoólicas. E Provérbio 31, 4, 5, o jovem pode ler lá, ele vai falar do poder dessa bebida. O que eu quero dizer aqui é que, na verdade, não há poder moral na comida. Por exemplo, um prato de arroz com frango não vai te levar para o inferno. Um leitãozinho que tu come com farinha não vai te levar para o inferno. Certo? Agora, nós podemos dizer que o excesso, que é a gula já se torna um pecado. É verdade. Aí já tem prejuízos para o corpo. Como também a bebida alcoólica, ela traz prejuízo para a saúde, para o corpo. E aí nós podemos analisar que a Bíblia, ela vem terminantemente contra essa questão. Mas, por exemplo, outras comidas e também aquele vinho sem um poder alcoólico que os judeus tinham na diária alimentar deles, era normal. O que eu quero dizer é que o texto não está tratando disso aqui. O texto está tratando das finas iguarias que, na verdade, apontava para ser sustentado pelo rei. É esse o sentido, ok? Então, em prosseguimento, agora nós vamos para o verso 8, que é o versículo da lição, ficou de quanto lá? 11 a 16. 11, né? Mas vamos começar pelo verso 8, que aí a gente vai explicando direitinho. Vamos lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então veja que a decisão de não se contaminar veio de quem? De Daniel. Veio de Daniel. Houve alguma imposição para ele? Não. Um pastor disse, não coma. Não disse. Um sacerdote disse para ele, não coma. Também não. De quem foi a decisão? Dele mesmo. Veja que devido ao compromisso com Deus, a fidelidade com Deus, Daniel chegou na Babilônia e ele viu que lá, em todos os setores, tinham as questões que eram culturais, que eram normais, mas ele sabia onde estava o perigo para a sua fé. Ele sabia onde estava o perigo que poderia causar contaminação jovem para a vida espiritual dele. Inclusive, ele viu que esse simples sustentar do governo poderia trazer problema, pesar, complicação para a sua vida espiritual. Por isso que ele resolveu. O que você tem aqui em Daniel? Você tem um jovem inteligente, você tem um jovem que queria manter o comportamento dele como servo de Deus. De Deus. Então, ele decide não se contaminar. Essa palavra aí, Gaal, do hebraico, na verdade, pode envolver o contaminar de modo físico. Vamos ler aí Isaías 63,
verso 3, esse contaminar físico é uma mancha. Poderia ser também contaminação moral, ok? E contaminação cerimonial. Vamos lá aí, Isaías 63, 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Isso. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, você tem a contaminação física, que é contaminar a veste da pessoa, a roupa. Nós temos também a contaminação moral, nós temos isso em Esdras, depois o jovem pode ler Esdras 2:62. Você tem a contaminação moral, que é Sofonias 3:1. Então, veja bem aqui que, na verdade, Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele colocou no seu coração não se envolver com aquilo que estaria ali presente. Então, veja, por que Daniel tomou essa decisão? Nós colocamos aí na tela. Uma decisão pela justiça, não se contaminar. E você tem aí o discernimento de Daniel. Por que Daniel fez isso? Porque ele entendeu que lá na Babilônia, até mesmo comer e o beber, tinha um ritual místico. Até o matar de um animal seguia um ritual místico. Ou seja, como eram pagãos, como tinham as suas crenças, envolvia tudo isso. E a carne que era posta na mesa do rei, sem dúvida, aquele animal que fora morto, seguia uma regra mística, religiosa e pagã. E Daniel sabia disso. Agora, o mais interessante é que nós podemos analisar aqui, irmão Magno, que Daniel, ele seguia as regras do kosher, ou kasher, como alguém fala, que é a comida hebraica, que ela segue uma norma levítica. Quando a gente atenta para a palavra de Deus, os judeus, eles seguiam as normas da comida. Ou seja, vamos ver aí, Êxodo 34:15. Vamos lá, Êxodo 34:15. Olha o que diz a Bíblia. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. Então veja bem, Daniel, ele sabia que qualquer comida oferecida a um deus pagão, ele não poderia ingerir. Além disso, quando nós lemos Levítico, ele sabia muito bem das leis que regiam a questão de animais puros e animais impuros. Então Daniel, tem outra coisa que eu quero dizer para a juventude aqui, preste bem atenção. Viu, jovem? Escutem bem. Se você analisar Mateus 12:3-5, 1 Samuel 21:6, Números 28, 8, 9, como surgia uma necessidade, Daniel, ele poderia, naquele momento, em estado de necessidade, ele quebrar a lei. Exatamente. Ele poderia, não, Deus vai me compreender porque eu estou aqui num palácio, eu não posso impor, eu não posso mudar, ele vai me entender. Só que Daniel decidiu batalhar pela sua fé. Ele não quis aceitar aquela desculpa de dizer, não, como é um estado de necessidade, a lei me dá isso. Ela me dá direito. Nesse estado de necessidade, eu descumpri as leis cerimoniais em relação à comida. Mas Daniel não quis fazer isso. Por que ele não quis fazer isso? Justamente porque ele tinha firmeza no seu coração de que ele deveria servir a Deus. E essa situação, ela aparece uma grande oportunidade, né, de comer na casa do rei, na mesa do rei, ser sustentado pelo rei. Significaria que eles não precisariam buscar, lutar pela comida ou fazer a própria comida. Então aí, digamos assim, eles poderiam ver, opa, eis aqui uma grande porta que Deus nos abriu. Confundir as coisas. Mas ele estava ligado, digamos assim, no mistério, né? Isso. E sabia do que se tratava e lançou a sua proposta. Na verdade, como o irmão Magno está falando, Daniel, ele pôde perceber, por isso que eu coloquei aí, ó, o discernimento de Daniel. Por que eu falei o discernimento? Porque Daniel pôde perceber que aquilo ali poderia comprometer a sua fé. A sua fé. Então, ele mesmo decidiu lutar pela sua fé.
O jovem cristão, em um ambiente, na faculdade, na escola, com a amizade, ele sabe até onde pode ir e até onde não pode? Não pode ir. Porque ele sabe aquilo que vai comprometer a sua fé. Sabe ou não sabe? Sabe. Se ele está à mesa, aí às vezes o jovem diz, é porque eu fui tentado. Não, você sabe, você pode estar à mesa com amigos e na hora que ele botar a bebida, aí você diz, meu querido, me desculpe, eu vou sair agora porque eu sou crente. Eu sou cristão e a minha fé. Ou se você não quiser, fique calado, mas não compartilhe com aquilo ali. Você sabe, porque você tem discernimento. O rapaz, ele sabe quando a moça está dando em cima dele para namorar, mas ele sabe também quando ela está dando em cima dele para fazer a prostituição. Sabe ou não sabe? Sabe. Então, aí é que você vai ter o discernimento. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso com meu Deus, eu vou comprometer a sua vida como também a minha. Então eu tenho um compromisso com Deus. Essa é a postura do jovem cristão. Como eu disse aqui agora há pouco, Daniel, em um estado de necessidade, conforme a lei falava, ele poderia quebrar ou não poderia? Poderia. Mas ele quis fazer isso? Não. Porque ele não quis facilidade, ele quis batalhar pela sua fé. Bota para cá, Daniel. Olha, jovens, o Senhor Deus, para refletir, o Senhor Deus não quer jovens parados, jovens que não ousem lutar, jovens que queiram ficar com medo de decidir a fé. O Senhor só quer jovens que decidam a fé, jovens que estejam prontos para morrer pelo Evangelho. Às vezes você vai para a universidade, tem vergonha de dizer que é crente. Está no emprego, tem vergonha de dizer que é crente. Se ajunta com uma patotinha que começa a fumar maconha, que anda de todo jeito, tem vergonha de dizer que é crente. Deus não vai te honrar se você não honra Ele. Vou logo dizer para a juventude, não venha com essa conversinha para Deus, esse louvorzinho, ele me entende, ele sabe quem sou eu. Não, Deus não quer saber quem é você. Ele quer saber se você quer manter a fé com Ele. Se você quer abraçar a fé, Deus vai honrar Daniel e os seus companheiros, porque eles decidiram, nós não vamos nos contaminar. Mas era uma coisa simples. Era, mas eles sabiam. Na verdade, Daniel não queria viver como boy da Babilônia. Daniel não queria viver como um cidadão da Babilônia. Ele queria viver mesmo na Babilônia, era como um exilado. Ele queria viver na Babilônia, era como cativo. Porque no momento em que ele começasse a participar das festas de gala, a participar dos banquetes, das reuniões famosas, ele estaria esquecendo o quê? De Deus, de onde ele veio, dos seus princípios, da sua fé. Viu? Ou seja, às vezes a pessoa pode dizer, não, mas isso aqui não tem nada não. Mas Daniel percebeu que aquilo ali era uma prova para lhe afastar de onde? De Deus. De Deus. Às vezes, jovem, é uma coisa tão simples. Aí você diz, não, isso aqui não tem nada não. Tem nada não. Mas esse tem nada não vai lhe afastando o quê? Da fé. Eu vou perder um culto hoje, tem nada não. Amanhã ele vai querer ir de novo? Não. Ou seja, vai enfraquecendo, até quando você chega e fracassa na fé. Ok? Então, Daniel não queria viver na Babilônia como cidadão da Babilônia. Porque tem irmão que ele é crente, tem jovem que ele é crente, mas só porque ele agora entrou numa academia, ele quer viver como os acadêmicos de lá. Ele entrou numa festa, ele quer viver como se fosse de lá. Não! Viva lá, mas com o seu coração aonde? Em Deus. Em Deus e no céu. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, aí veja bem que Daniel, ele não quis se comprometer. E ele pediu, veja que esse verbo pedir, bikesh, do hebraico, ele está dizendo buscou, e aí está no piel, é um intensivo. Ele foi lá, foi várias vezes e pediu com força. Ele pediu com força, mostrando que ele queria preservar a sua fé. Vamos lá, verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha, aí vem o caso. O que acontece? Quando você é fiel, quando você é sincero, não pense que Deus vai te deixar. Daniel na Babilônia com os seus companheiros, Deus usou com ele para o quê? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Meu querido jovem, bota para cá, Daniel. Verdade para os jovens, reflita comigo. Se você for fiel, e se você não abrir mão da sua fé, mas se comprometer com Deus, ore, confie. Aonde você estiver, Deus vai cuidar de você. Não somente isso, Ele vai te dar graça, Ele vai usar de misericórdia, Ele vai te colocar em lugares que você nem imagina. Mas para isso é preciso ser o quê? Ser fiel a Deus. Ser fiel.
Onde é que Deus vai abençoar um jovem que não quer saber de ler Bíblia, que não quer saber de orar, que só vive assistindo filme pornográfico, novela imoral, só vive para cinema, não quer saber de Deus, só quer saber de jogo? Onde é que Deus vai te abençoar, jovem? Está aí na Bíblia. Ou seja, Deus concedeu misericórdia. Como é que diz o texto? Como é que diz o texto? Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isso. E veja bem, às vezes pode ser um pagão, eu coloquei aí, olha, está aí na nossa tela, é muito importante. Algumas coisas admiráveis nos pagãos. Eles sendo pagãos, tendo a idolatria, mas Daniel encontrou graça e misericórdia diante deles. Ou seja, tinha alguma coisa boa neles. Mas essa coisa boa para com Daniel é porque Deus usou como? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nós só somos alguma coisa pela graça e pela misericórdia de Deus. Ok? Então, havia coisas boas nos pagãos. Vamos lá. Verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, veja bem, nós estamos falando que o pedido de Daniel era perigoso, porque colocaria tanto em risco ele mesmo, Daniel, com os seus companheiros, como também o chefe dos eunucos, aquele que o chefe havia colocado, o oficial, para tomar conta deles. Era a responsabilidade de apresentá-los perante o rei saudáveis, gordos, bonitos, robustos. Mas Daniel pediu com educação, né? Vamos já falar disso. Ele pediu com cortesia, e a Bíblia diz que o rapaz falou do perigo. Mesmo assim, Daniel diz, me dá quantos dias? 10 dias. 10 dias. Veja bem, é muito interessante nós atentarmos para isso. Esse teste de 10 dias era Daniel dizendo, olha, me dê um prazo. E se Deus quiser fazer a vontade dele, durante esses 10 dias, ele vai nos abençoar. Caso contrário, nós estamos prontos para deixar de lado os nossos escrúpulos religiosos e atendê-los. Então, Daniel fez primeiro um teste, uma prova. É muito importante, volta para cá, Daniel. É muito importante eu dizer para a juventude, querido jovem, olha aqui, juventude, faça voto com Deus. Faça prova que eu estou falando não é botar Deus na parede. Você não é nada para botar Deus na parede. Prova que eu estou dizendo é como Daniel. Ele disse assim, eu vou ser fiel, eu não vou aceitar, eu não vou me contaminar. Mas agora, Senhor Deus, eu quero uma prova. Eu dei para o homem quantos dias? 10 dias. 10 dias. E nós queremos agora que o Senhor cuide de nós. E como foi que os jovens apareceram? Apareceram gordos, bonitos, robustos. Interessante, se a gente chamar hoje em dia aqui, para ler essa lição, um nutricionista ou um personal trainer, aí dizer 10 dias. 10 dias são suficientes para alguém manter um corpo com as exigências que o rei pediu, com essas características? Não. Então, vejamos que Deus agiu com milagre na vida deles. Eles tomaram essa decisão. Daniel propôs no seu coração, no versículo 8, no versículo 9, né? Versículo 8, melhor dizendo. No versículo 9, Deus agiu com graça e misericórdia. Ele propôs os 10 dias e Deus fez acontecer que com esses 10 dias, pela fé, pela coragem, pela ousadia, pela determinação, eles alcançassem aquilo que muitos poderiam alcançar em 3 anos. Então, Daniel, ele está falando aqui, Daniel, que se pegar um nutricionista, um personal trainer, eles não vão concordar com isso. Não concordam. Porque isso aqui é milagre. Milagre. Mas esse milagre que ele está falando é resultado da fidelidade. Da fidelidade. Ou seja, era impossível isso mesmo acontecer. Ficar como eles queriam. Porque, primeiro, ninguém engorda comendo legume. É diferente aqui. Não é assim? Olha como é as coisas de Deus. A lógica de Deus não cabe na lógica do humano. É por isso que, olha, bota pra cá, Daniel. Coisa da Bíblia só presta se você tiver fé. Porque é milagre. Já pensou, irmão, a pessoa comer folha e engordar? Só isso aí é milagre, viu? É milagre. Então, veja bem, nós estamos mostrando aqui que Deus, ele vai recompensar Daniel pela sua fidelidade. Então está aí na tela. Mas vamos analisar. Depois de 10 dias, Deus aprovou ou não aprovou? Aprovou. De modo que o próprio rapaz disse, não, eu vou deixar vocês com a dieta de vocês, porque vocês estão melhores do que os outros jovens.
milagre de Deus. Querido jovem, manda para cá, Daniel. Querido jovem, quando você é fiel, quando você é sincero, Deus te honra. Deus te honra. Por isso que Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu. Não tenha vergonha não. Porque quem vai te honrar é Deus. Honre a Deus perante o reitor da sua universidade, perante o professor ateu. Honre a Deus no teu namoro, honre a Deus nos teus negócios, e você vai ver o quanto Deus vai te exaltar. Né? Coisa linda. Então nós temos aí legumes a comer. Durante os 10 dias, está aí na tela, ó, legumes a comer. Quantos dias eles comeram? 10. 10, não é isso? Veja que a palavra experimentar, naçã do hebraico, que também está no piel, que é uma forma intensiva, junto com o cortativo, expressa esse pedido aí que ele estava dizendo. Agora, o mais interessante aqui é que eles vão fazer o teste e eles vão dar o que para eles comer? Só para eles comer, eles vão comer o quê? Legumes. Eles vão comer o quê? Legumes, né? Zeroim. Zeroim, aí se vocês analisarem, era o que nós vamos comer isso aqui. E o mais interessante, por que que Daniel pediu legumes? Porque o legumes, se vocês analisarem esses legumes ou vegetais, na literatura que era conhecida, e a originalidade dessa palavra, que é semear ou de semente, tudo leva a crer que não passava por nenhum processo de rito sacrificial. Ou seja, o que nós podemos analisar aqui é que esses legumes, eles cresciam das sementes de planta no solo e não havia qualquer dedicação direta no preparo dele, no rito ou com vinho ou para oferecimento aos deuses. Na verdade, era livre. Aqui você não tem base para o vegetarianismo. Isso. Não é isso? Aqui a Bíblia não está tratando disso. A Bíblia não tem base para isso. A Bíblia só está mostrando que esses jovens, como Daniel, eles disseram, vamos comer legumes, porque o legumes não estava no rito pagão. O legumes não seguia nenhuma das leis dos deuses ou dos povos pagãos. Então ele disse, nós vamos comer o quê? Legumes. Legumes. A característica daquilo que era envolvido em rituais era o que tinha sangue. Animais, por isso eram sacrificados. Isso, e tinha as colocações do vinho e outras coisas. Isso. Aqui não, era livre. Ou seja, eles preferiram comida que não trouxesse prejuízo espiritual. Ainda que trouxesse prejuízo para o alimento deles, porque é o sabor, né? E jovens só gostam de comer o quê? Coisa com sabor. E aquilo que é mais saboroso é que dá o pecado. É ou não é? É verdade. É porque é mais saboroso. A gente pensa que comida, olha, a Bíblia diz que o próprio está na palavra de Deus. Você vê Esaú, perdeu a bênção, porque ele trocou o quê? A sua primogenitura pelo quê? Pelo prato. Um prato de lentilha. Ou seja, eu disse agora há pouco que não há pecado moral na comida. Mas existem propostas imorais com comidas e bebidas. Aí o jovem vai com as amizades, olha pra cá, de repente você entra num local, aí você começa a beber um suco, ele bota um produto lá no seu copo, não é isso? Uma mistura. Uma mistura para ter noites de prazeres, né? Assim, o que tem de jovem morrendo de overdose, né? O que tem são propostas diabólicas, são as comidas deste mundo. E aí você tem que ter todo o cuidado. Aí você me pergunta, pastor, e qual é a vantagem dessa fidelidade? Vamos lá, verso 14 aos 16, e a gente encerra a exposição do texto. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Isso. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então Deus livrou Daniel e seus companheiros. Sabe de quê? Livrou eles de serem acusados, não é isso? Livrou de quebrar os seus padrões espirituais, livrou eles de se comprometerem com o mundo pecaminoso, livrou eles da tensão emocional, porque eles poderiam, vai dar certo, não vai. Durante os 10 dias foi a prova e o Senhor operou o milagre. Daniel e os seus companheiros foram poupados de todo o embaraço, porque confiaram em Deus. Aí vem essa recompensa aqui. Deus atendeu o pedido deles e eles foram honrados. Vamos lá, jovem Magno, lendo aí a ênfase da nossa lição. A ênfase do livro de Daniel. Sim, então qual é a ênfase do livro de Daniel?
Quando você lê o livro de Daniel, do capítulo 1 até o 12, qual é o propósito? Vai lá, letra A. Não em profecias, mas na experiência da força de caráter dos jovens hebreus. Você vê que Daniel é chamado de um livro profético porque ele relata o destino dos povos pagãos e também de Israel. Só que você não vê que ele, como nós já falamos, ele como qualquer outro profeta. Também o livro não está falando de profecia para Daniel, de profecia para Ananias, Misael, Azarias, porque tem jovens que andam atrás da profecia. É verdade. Não é assim? Que é um mistério. Lá, a ênfase do livro era o caráter desses jovens. Oh, meu Deus do céu. Como eu queria que a juventude atentasse para isso. Eles vão atentar para o caráter. A ênfase do livro é no caráter. Olha o caráter de Daniel, eu não vou me contaminar. Olha o caráter de Daniel, não aceita a política diabólica da Babilônia e nem os seus companheiros. Olha o caráter, vivendo em comunhão com Deus. Os 3 jovens não aceitaram adorar o ídolo, foram para a fornalha. Daniel não aceitou adorar, foi para a cova dos leões. Mas a ênfase mostra um caráter firme, que não abriam mão da sua fé. Da sua fé. Meu Deus do céu. Hoje tem jovem, é por isso que eu quero dizer uma coisa. Eu creio na profecia bíblica, a profecia proclamativa, a palavra, e eu creio na profecia preditiva. Eu recebo profecias. Agora, não adianta só eu vir buscar isso. Às vezes você busca o profeta, não sabe se ele é casado, não sabe. Porque tem muita gente profetizando pelo diabo. É verdade. Mas não tem caráter de Deus. Então a ênfase do livro de Daniel é sobre o quê? Sobre o caráter dos jovens. Depois, letra B. Profunda convicção em Deus. Quando você lê Daniel e os seus 3 companheiros, o que você vê nele? Convicção, não há sombra de dúvida. Meu Eles Deus. não tremem naquilo que eles manifestam crer. Ou seja, podia ter a melhor universidade, perder a convicção? Não. Podiam ter toda a amizade, perder a convicção? Também não. É isso que falta em muitos jovens. Você tem que ter convicção daquilo que você crê. Tem jovem que na hora que lê um livro, mudei meu pensamento. Mudei minha opinião. Pois eu posso ler qualquer livro. Não é isso? Eu mudei meu pensamento. Agora, depois que eu li fulano, olha, tu tem que ficar nisso aqui. Porque isso aqui é o que te dá a vida eterna. Lógico. Eu posso ler tudo, eu posso ler Shakespeare, eu posso ler Platão, eu posso ler Sócrates, eu posso ler Aristóteles, eu posso ler os contemporâneos, eu posso ler o que eu quiser. Eu leio Foucault, eu leio Marx, eu leio tudo, mas para mim aquilo ali é só leitura. Às vezes no doutorado exigem, às vezes num curso exige. Eu leio aquilo ali, mas aquilo ali não afeta a minha fé. Em nada. Porque eu estou convicto, eu sei em quem eu tenho. Crido. Pronto, acabou essa conversa. Qual é a terceira coisa? Vontade para resistir à contaminação, à cultura, Isso, vai. à religião, práticas mundanas, corte real. Pronto. Veja bem, eles estavam na Babilônia, não era assim? Isso. Mas quem foi que decidiu não se contaminar? Ele mesmo. Então, se eles decidiram, eles disseram, a cultura aqui não vai nos mudar, a religião aqui não vai nos mudar, as práticas mundanas não irão Nos mudar. E nem a corte real. Porque tem irmão que na hora que vê, meu Deus, que lindo esse negócio, aí atrai, aí perde. Nada disso iludiu eles. É por isso que quando você vai para o capítulo 5, Daniel diz, os teus presentes, rei, e as tuas prostitutas fica para ti. Eu não quero nada disso. Ou seja, eles decidiram, quando o jovem, olha para cá, Daniel, bota para cá, para a juventude refletir. Quando o jovem decide, por convicção própria, não se contaminar, Deus honra. E você pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Vai pecar? Não. Não. A mulher botou em cima de José? Sim. Arrancou a roupa dele? Sim. Mas arrancou o caráter dele? Não. Arrancou a santidade Também dele? não. Arrancou a fidelidade dele? Também não. Porque ele tinha o quê? Caráter. E o que mais? Ele tinha convicção que ele tinha Deus. Porque, pastor, aquele jovem me iludiu, eu me prostituí com ele porque a cantada... Foi irresistível. Minha irmã, na hora que ele começasse a querer amassar, né, tocar nos teus seios, meu irmão, é o seguinte, olha, eu quero me casar com um rapaz que tenha Deus. Deus e que tenha o quê? Compromisso e respeito. E respeito, e caráter. Se você quer que eu seja sua esposa, eu vou ser sua esposa. Mas para mim namorar sendo sua prostituta, não, senhor, me respeite. Aí tu termina logo com ele. Porque se ele faz assim contigo agora, ele vai fazer depois ou não vai? Vai.
Falta de caráter. Um homem de Deus, um rapaz que é apaixonado pela moça, ele tem desejo por ela, ele tem sonho, mas ele aguarda o momento Certo. porque ele tem caráter e tem compromisso com quem? Com ela e com Deus. Ah, verdade. Então não vem com essa desculpinha, não. É porque eu fui tentada. Ai, a cantada dele, quando ele começar, tu não me ama, porque tem deles que ficam. Prova que tu me ama, deita comigo. Na hora que ele disser pra ti, aí tu diz assim, olha, cabra, sem vergonha. Diga pra ele. Vou até limpar aqui. Cabra, sem vergonha, tu me respeita. Isso é a proposta pra você fazer pra mim, rapaz. Não é assim? Tá terminado. Pronto, e acabou essa conversa. O que mais? Letra D. A necessidade de sabedoria. Vai. Não ser tolo. Ser prudente. Sim. Integridade moral. Ou seja, eles estão na Babilônia, mas esses jovens, eles são alienados? Não. Eles são jovens que estão fora do pessoal? Não. Eles são crentinhos que ficam para um cantinho acolá. Ei, não vem para cá não, que eu sou da Assembleia de Deus. Não. É assim? Não. Vem para cá não, que eu estou no manto. Foi assim? Não. Eles fizeram esse pedido, foi dizendo, é porque é o seguinte, nós não podemos nos contaminar. A glória de Deus está em nós, a santidade eterna. E o papai, foi assim? Não. Eles fizeram como? Hein? Eles manteram, na verdade, a sabedoria deles, né, que eles tinham, que Deus deu para eles, deu a eles a disposição para serem educados e pedirem insistentemente para que mudasse o cardápio deles. Olha, e esperaram, confiaram E no chefe, nós não queremos essa comida porque ela vem do inferno, é a comida do Satanás, e aí foi consagrada por Beelzebub, por Zé Pilintra, e eu não como essa comida porque aí o Zé... Foi assim? Não. Porque se eles agissem desse jeito, o que eles iam chamar ele de quê? Olha lá na tela. Eles iam chamar ele de quê? De tolos. De tolo. Então tem crente que parece o quê no meio do não Tolos. crente? Tolo. Não tem procedimento que ele poderia conquistar pela sabedoria, mas parece um tolozinho velho, um besta. Não é assim? Mas os jovens da Babilônia, eles eram o quê? Prudentes. E eles tinham integridade o quê? Moral. Pronto, ou seja, todo mundo via lá que Daniel era um homem sábio, com os seus companheiros, eram prudentes, eles sabiam fazer o pedido, não era assim? Isso. Sabiam se dirigir. Vamos lá. Isso, No banquete do rei, isso. uma dieta específica, uma gastronomia que dava status, Isso. satisfação momentânea para agradar o rei. O que acontece? No banquetezão. Irmão, tem gente que diz assim, eu fui convidado para o banquete do governador. Eu fui convidado para o banquete do rei. O jovem fulano me convidou para um churrasco na casa dele. Cuidado, porque o banquete do rei, ele pode parecer bonito, não é assim? Pode parecer bonito. O banquete pode parecer bonito. A dieta era bonita ou não era? Iguarias do rei. eu vou comer no palácio. É só comida chique. É as iguarias do rei. Mas eu coloquei aqui, era uma gastronomia que dava o quê? Status. Comer na mesa do rei. Mas isso era só uma satisfação o quê? Momentânea. Daniel caiu nisso? Não. Daniel entrou nesse laço? Também não. Não, porque ele tinha sabedoria. Verdade. Vamos lá. Uma decisão firme. Vai. Rejeitando o menu do rei. Pronto, ele disse assim, eu não quero o cardápio do rei, eu prefiro o meu cardápiozinho. Era um cardápiozinho fraco. Era ou não era? O que eles iam comer no cardápio dele? Legumes. Tinha caviar? Não. Tinha filé mignon? Não. Tinha picanha no meio? Também não. O que mais aí, um prato especial? Escargot. Ixi. Lagosta. Rapaz, uma vez eu comi lagosta, quase eu morro. Não deu pra mim, não. Se é um prato chique, quase me mata. Então veja bem, olha aqui, ó. Era bonito, era não. Comer no banquete Do rei. e comer na mesa do rei. Era uma tentação? Demais. Pensa, irmão, escravozinho velho da Babilônia, de Jerusalém, na Babilônia, escravozinho velho. Aí eles iam dizer, mas aqui não é fraco, não. O rei só chama quem é Especial. Tem gente que se ilude. Irmão, não me iludo com nada. Meu filho, ele é da mega empresa dos Estados Unidos. Se teu filho é de mega empresa dos Estados Unidos e não tem comunhão com Deus, triste para ele. Do que adianta ganhar? O mundo inteiro. E o quê? E perder a sua alma. Então pronto. E jovem, bota pra cá, Daniel. Não adianta você ter glória humana quando a glória de Deus é apagada da sua vida. O homem sem Deus é inferno. O homem sem Deus é perdição. O homem sem Deus é tristeza.
Então, muito cuidado. Olha, ele leu ali. Ele quis o cardápio? Não. Ele quis o menu? Não. Não. Ele rejeitou. Vai lá. Uma decisão baseada no coração. Isso. A sede da vontade de tomar as decisões da vida. E porque o coração, para os hebreus, era a sede das emoções e das decisões, ok? De tomar decisão. Então, eles firmaram no seu coração uma decisão baseada no coração. Nós vamos aceitar a vontade de Deus. Tem aí Provérbio 4, 23. Aí eles, com essa decisão, estavam dizendo o quê? Que eles... Olha lá, eles estavam dizendo o quê? Sim a Deus. Sim a Deus. Por quê? O Nabucodonosor fez o cardápio, mas eles quiseram o cardápio de quem? De Deus. De Deus. E quando eles preferiram o cardápio de Deus, estavam dizendo o que para Deus? Sim a Deus. Sim à vontade de Deus, sim ao querer de Deus, não é isso? O que mais? Fé firme e sincera. Ou seja, na Babilônia, e com essa postura, eles estavam demonstrando que tinham o quê? Fé. E o que mais? Que eram firmes e sinceros Isso, naquilo que vai. queriam. Ato de bravura e prudência. Sim, vai. Uma verdadeira fé não tem covardia, nem medo da rejeição social. Ah, explica aí, medo da rejeição social. Vamos usar digamos assim, o que estamos falando aqui. A mesa do rei. Uma pessoa que não tem o costume de comer aquelas iguarias que o rei comia. Nunca comeu o que estava na mesa, Isso. diante dele, que estava no menu. Mas ele vê o rei, ele vê os nobres à mesa, a grande oportunidade que ele recebeu. Ele disse, eu nunca comi isso, mas eu vou comer porque vai agradar o rei. É. Senão vão me chamar de besta, de antiquado, eu vou ficar para trás. Eu não vou ficar para trás, eu vou acompanhar o povo. Então, às vezes, a gente tem medo de ser rejeitado no meio da sociedade por aquilo que a gente crê. E esse é um grande motivo de muitos crentes não serem sinceros na sua fé e andarem por aí camuflados, escondendo a Bíblia, escondendo o seu nome de crente. Alguém passa, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, baixinho, para ninguém ouvir. Ele não tem aquela, digamos assim, aquela alegria em manifestar que ele não é daqui. Agora, quando é no jogo, ele grita. Quando é na quadrilha, ele Pula. vai. Quando não é assim? Ó, querido, não tenha medo, jovem, para refletir. Não tenha medo de exercer a sua fé. Eu prefiro ser chamado de quadrado, de louco, de qualquer jeito, do que rejeitar a minha fé perante a sociedade. Eu não vou trocar a minha fé, eu não vou ser covarde com a minha fé. Tá bem aí, olha. A verdadeira fé, ela não é covarde, ela não tem covardia. Para mim, não perder prestígio social. Eu prefiro perder o prestígio social, a amizade social, do que perder Jesus. Porque ele é quem salva. Vamos lá, o que é mais aí? Uma decisão pequena, porém poderosa. Ah, foi uma decisãozinha bem Pequena. parece coisa inofensiva, mas que resultou na elevação. Na próxima aula vamos falar isso. O que foi que levou esses jovens a crescerem? Uma simples decisão. Às vezes aquela simples decisão, moça, eu não vou deitar com você, rapaz, eu tenho um compromisso com Deus. Vai te dar o melhor casamento do mundo. Às vezes, jovem, aquela decisão, não, eu não vou para esse lugar, eu não faço parte desse pacto, eu não vou. Você está perdendo humanamente, mas você está fazendo uma semeadura para o reino espiritual. Exatamente. Vamos lá, o que mais aí? O mal da atualidade para os jovens. Vai. O que é? Não tem problema fazer só isso. Não, só esse negocinho, é pensar uma Só essa comidinha. vez. É só essa vez, nós vamos lá. Rapaz, o banquete, onde é que Deus vai ligar para isso? É só comida. Tu é radical demais, rapaz. É radical, né? Tu é fechado demais. Olha aí, não é assim? Dono da verdade. É o dono da verdade. Agora tu tá, bichão, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Pequenas decisões provocam grandes consequências. Aquilo que o homem plantar Ele colherá. é o que ele vai colher. E o que mais? A importância de ser fiel no pouco. Aí Deus disse claramente, Jesus falando, ser fiel no pouco e eu te colocarei aonde? No muito. Deus nunca tem um muito para você, jovem, bota para cá, Daniel, refletir na tela para o jovem. Deus não tem um muito quando você não é fiel. Ele só te dá um muito quando você é fiel em todos os detalhes. Nas tuas escolhas, nas tuas opções de vida, se você buscar honrar a Deus, Ele vai estar com você. Vamos lá. Ponto 2. Firme no propósito de não se contaminar. Vai. O sentido da palavra contamina.
Isso, que quer dizer impuro, Impuro, manchado. manchado. Vai. Violar as leis alimentares estabelecidas pelos israelitas. Ele estava lá, ele não queria comer, porque ele sabia de Levítico 17:11, ele não queria comprometer as leis levíticas. O que mais? Sacrifício aos ídolos. Ele sabia que muitas comidas lá eram sacrificadas a quem? Aos ídolos. Aos ídolos. Então Daniel, baseado em Deuteronômio 6, 13 e 15, rejeitou. Vai lá. O perigo de comprometer a lealdade a Deus. Pronto, ele sabia que se comprometesse a lealdade a Deus, ele não teria sucesso. Vamos. Cuidado com a lealdade e as companhias. Vai. Cuidado com a mesa do rei Nabucodonosor. Sentou na mesa do rei, tá todo dia lá, você tá o que agora? Olha lá, o que que diz? Dependência do rei. Pronto. Aí quando você depende do rei, aí você se esquece de Deus, se esquece de orar, se esquece de buscar o Senhor. Aí eu estou no melhor emprego, eu estou no melhor concurso, eu estou crescendo e acha que é o tal e não tem mais dependência? De Deus. De Deus. O que mais? Participar da mesa, manter comunhão, manter pacto, comprometer-se em uma amizade, assimilação da cultura. Se todo dia eu estou comendo na mesa do rei, eu estou assimilando a cultura ou não estou? Está. Se todo dia eu estou comendo na mesa do rei, eu tenho comunhão com ele ou não tenho? Se todo dia eu estou comendo na mesa do rei, eu tenho amizade com ele? Tem. Então cuidado com a mesa do rei Nabucodonosor. Vai lá. O perigo para o jovem cristão: ser seduzido pelas ofertas apetitosas que atiçam os desejos da carne. Porque aí o jovem tem que ter cuidado. Tem proposta que atiça, né? Sim. Uma moça bonita, um rapaz bonito, atraente, né? Atiça ou não atiça? Atiça. Uma bebida, um emprego, um cargo, uma viagem. Muito cuidado. Bora lá. A mesa do rei Nabucodonosor: posição, oportunidade e destaque. Ah, não vou rejeitar essa mesa. Essa mesa vai me dar o quê? Destaque, E posição, o que mais? Posição. oportunidades. Ah, eu tô comendo é com O rei. o rei. Eu sou amigo é do fulano. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Vai crescer, mas vai pro inferno. Aí não adianta nada. Bora. Os jovens não queriam vender a lealdade por uma boa gastronomia. Isso aí eu nem preciso explicar mais. Verdade. Bora. Qual a diferença entre relacionar-se com os descrentes e manter comunhão com eles? Pronto, vamos lá. Aí tu é jovem, aí a minha pergunta é, qual a diferença entre relacionar-se e manter comunhão? Relacionar é conviver no meio. Sim. Manter comunhão é participar das ideias, daquilo que eles creem, daquilo que eles professam, do comportamento. Então, quando a gente está junto, né, ou convive junto, a gente pode ver, digamos assim, no meio de uma escuridão, um ponto de luz. Agora, quando se tem a comunhão, é uma coisa só. Então tu quer dizer o seguinte, eu estou entendendo aqui a do jovem aqui. Então tu quer dizer o seguinte, eu como cristão posso me relacionar com uma pessoa que ele trabalha num determinado estabelecimento junto comigo, numa empresa, e ele segue a crença afro, eu posso me relacionar com ele? Pode. Eu posso me relacionar com uma pessoa que tem tendência de homossexual? Pode. Eu posso me relacionar com a pessoa que às vezes está lá, mas ele é ébrio, eu posso me relacionar com ele? Pode, mas quando alguém chegar e perguntar quem é o pastor Zé, e dizer assim, aquele que é crente? Rapaz, ele está por dentro. Agora, eu posso ter comunhão com eles? Não pode. O apóstolo de São Paulo, em 1 Coríntios 5, 9 e 11, ele diz que se nós não pudermos nos relacionar, então nós temos que sair do mundo. Do mundo. Não é assim? E a gente convive com todo tipo de pessoas. Jesus se relacionava com todos. Agora, manter comunhão é outra coisa. Aí o Salmo 1 diz, não se detém No caminho dos e pecadores. nem se assenta. A roda dos Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Pronto. E aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, né? Que nós não temos que ter os costumes do mundo. Gentileza e favor divino. Então, aquele jovem tinha gentileza e favor? Divino. O que mais? Não foram mal educados. Nós não vamos comer isso aqui. Nós servimos é Jeová. Vem pra cá, vem, que eu vou descarregar uma ira de Deus, o raio de Deus. Desce aqui, vem, bota essa comida pra cá. Hein? Foi assim? Eu quebro esse prato na tua cara. Foi assim? Não. Vem pra cá, eu tenho poder. Eu sou um jovem cheio da unção do manto. Bota essa comida aqui, pra tu ver na Shekinah de Deus. Toma, Shekinah, toma. Foi assim? Não foi. Eles foram o quê? Gentis, E o que mais? educados. Educado. Vai. Firmes, gentis e sábios. Isso. Porque eles foram falar, até o rapaz se agradou, porque eles tinham firmeza no que eles Criam. Pronto. Só dá 10 dias, não foi assim? Sim. Só 10. Isso é jovem que confia em Deus. Jovem que ora, lê a Bíblia e confia em Deus, tem firmeza. O que mais?
Como podemos defender a nossa fé? Diz. Com mansidão e educação. E o que mais? Cortesia O e que mais? gentileza, pedindo a misericórdia de Deus. Tá aí, gente. Ele foi mal educado? Não. A Bíblia diz lá em 1 Pedro. Tá aí, eu coloquei, 1 Pedro 3,15. Santificar a Cristo no vosso coração, estando preparado para responder com mansidão aqueles que pedirem razão da vossa Fé. Ele foi tranquilo? Foi. Ele foi calmo? Demais. Ele foi cortês? Também. Foi gentil? Sim. Ele teve educação? Também. Paz nos concede. Teve algum exagero? Olha, Não. se tu não me der, eu vou orar o papai do céu. E o papai vai te fuzilar, desgraçado. Foi? Teve isso? Não, não. Então pronto. Terceiro, para encerrar. O resultado da fidelidade a Deus. Isso. É uma audaciosa proposta de Daniel. Não teme os desafios do mundo. Isso. O resultado de servir a Deus e ser fiel ao Senhor. Isso. Não comprometer a sua fé. Sim. O Senhor garante a prova. Jovens eruditos, Sim. cultos, sábios, mas piedosos e tementes a Deus. Então veja bem, o jovem cristão nesse mundo que é desafiado, ele pode ter uma fé audaciosa, sim ou não? Sim. E não aceitar. Ele pode servir a Deus porque se ele servir a Deus com fidelidade, ele não compromete a sua Salvação. Não importa o cargo, não importa a função. E aí na letra C, o Senhor garante a prova, né? Ou seja, eles fizeram a prova. Isso. E aí qual é o resultado? Aqueles jovens eram eruditos. Eram ou não eram? Sim. Eram cultos. Sim. Eram inteligentes. Também. Eram sábios. Mas tirou a piedade deles? Não. Tirou a fé deles? Não. Então ficou provado que quem estuda perde a fé? Não. Quem se forma perde a fé? Também não. Porque tem irmão que diz, não estuda não que tu vai ficar fraco. É isso? Não. É só quando não tem? Porque não tem fé, não tem Fé, piedade. convicção, compromisso. Vamos lá. Alinhando o conhecimento com graça e inteligência com poder. Pronto. Então eu posso ter inteligência, eu posso ter conhecimento de matemática, de história, de química, de física, mas eu sei que é só para essa terra. O meu conhecimento que me leva ao céu é o quê? É o da palavra. É a palavra. Vamos lá. Aprovados por Deus. No final foram aprovados ou não foram? Foram. Vamos lá. Rejeitando as tentações do mundo, cultivando um coração incontaminado. Então como foi que eles rejeitaram a proposta do rei? Foi lançando outra proposta. Sim, olha lá. Eles rejeitaram porque eles cultivaram um coração. Incontaminado. Eles disseram no seu coração, nós não vamos nos... Contaminado. Então quem quer vencer as tentações tem que ter a decisão no Coração. Eu não vou me contaminar. Vai. Uma fonte de resistência contra as seduções e tentações do mundo. Ou seja, se ele coloca no coração não se contaminar, é uma forma dele resistir. O que ele vai resistir? Pornografia, O que mais? fornicação, O que mais? idolatria, O que mais? as obras da carne. Porque o jovem cristão, olha aqui, bota pra cá, Daniel, ele está com seu celular. Mas se ele mesmo já colocou no coração não se contaminar, ele vai passar o dedinho dele aqui nas mulherzinhas peladas? Não. Ele vai passar aqui o dedinho dele para comprar filme pornográfico? Não. Por que ele não vai? Porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ah, precisa a mãe dele estar pedindo senha para estar... Não. Precisa ele estar escondendo o celularzinho? Também não. Por que ele não faz? Porque ele já decidiu ser fiel a Deus. E essa decisão partiu de quem? Dele mesmo. Ah, não é do pastor não? Não. Não é do líder de mocidade Também não? não. Não é de alguém que policia ele não? Não. E partiu de quem? Dele, no coração dele. Por que partiu do coração dele? Porque ele entendeu que ele é quem pode levar uma vida com compromisso a Deus. E que não precisa ter vigia, alguém para policiá-lo, para estar orientando direto ali no pé dele. Ele entendeu que ele tem que ter um compromisso individual, seja ele de uma família cristã ou não. É ele, a salvação é individual. Então finaliza dizendo lá o último ponto. O maior ataque contra a juventude hoje. Qual é? Deísmo, Vai. ateísmo prático Isso. e apateísmo. Ó, veja bem, o ateísmo, nós sabemos que na verdade ele nega, não é isso? Nega. O deísmo, ele diz assim, ó, Deus, ele criou o mundo, mas não está nem aí para o mundo. Agora tem uma novidade, que essa o Daniel vai destacar aí. Apateísmo. Apateísmo, ele nem nega a Deus, nem nega a palavra, mas ele não mostra nenhum interesse. Hoje, o que está acontecendo com a juventude, já cresce nos Estados Unidos, ele diz assim, não, eu não estou negando a Deus, nem Bíblia, eu oro na minha casa, eu sirvo a Deus, mas ele não mostra nenhum interesse de ir para a casa de Deus, de ler a Bíblia, de se consagrar, de buscar a Deus. É por isso que o coração que busca não se contaminar é a fonte para vencer todos esses ismos.
E aí nós temos que analisar que hoje eu estava lendo, e o pastor Valmir também fala, e uma psicóloga, ela fala aqui nesse livro, que a maior causa de destruição dos jovens não é o ateísmo hoje. Não é só o ateísmo, não é o deísmo, é o apateísmo. Não, eu sou crente. Eu sou crente. Agora eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar lendo Bíblia direto. O que vale é a minha fé. Aonde eu estiver, eu tenho minha fé. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixeis a congregação. Como é que você tem fé e não reparte o dom com o outro? É juntos que nós desenvolvemos a fé e nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma lição, que o Senhor possa nos ajudar a cultivar a Tua palavra em nosso coração, aplicar em nossa vida. Ser conosco é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos os jovens, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.